Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai corrigir a atividade, né, que eu passei semana passada para vocês tentarem responder da página 19 à página 27. E aí, no decorrer dessa correção, vocês vão conseguir tirar as dúvidas, que foi muito simples a atividade, tem tudo no livro. Nada de novo, só dois conceitos que eu vou explicar numa questão. E o restante muito tranquilo, só dando uma olhada no livro que conseguia responder. E tem questões que são bem parecidas, só muda o enunciado. A atividade é sobre essa questão da mitose. Esperem, viu? Deixa eu ativar aqui o Wi-Fi para conseguir. Coisar as páginas primeiro, e aí eu desligo para não chegar mensagem nem nada. Pronto, agora eu posso desligar. Sim, vamos lá continuar. Questão de número 1 na página 19, que diz assim: a pesquisadora brasileira Núbia Eloy, pós-doutora em biotecnologia de plantas, conseguiu decifrar uma proteína que, quando ela não é utilizada, quando ausente no caso, ela interfere em seu crescimento, ela torna maior todas as partes do vegetal, desde a semente até as folhas. A descoberta representa um grande avanço. Aí tem um textozinho sobre essa publicação que ela fez, dizendo: a proteína batizada como samba, em homenagem ao Brasil, atua justamente no mecanismo de divisão celular em embriões de uma espécie de erva daninha. E em sua ausência faz com que a divisão celular não seja inibida. Então o que é que acontece aí? Quando não utilizam quando não há a presença dessa proteína samba, o que é que acontece? A divisão celular não é inibida. E quando se tem a presença dessa proteína, a divisão celular é inibida. Aí vamos agora para o que quer saber. Com base no texto, responda as questões a seguir. A proteína samba atua sobre a divisão celular como inibidor ou como estimulante? Como é que ela atua? Como um inibidor. O que é que acontece quando há a presença dela? A divisão celular, ela é o quê? Inibida. No texto, até ele tenta fazer com que vocês se confundam, porque diz assim: a proteína batizada como samba, em homenagem ao Brasil, atua justamente no mecanismo de divisão celular em embriões de uma espécie de erva daninha, e a sua ausência faz com que a divisão celular não seja inibida. Se a gente ler isso rápido e não prestar atenção nisso aí, olha, e sua ausência, a gente acabaria dizendo que ela é um estimulante e não um inibidor, certo? E a letra B. Como essa descoberta favorece a pesquisa com alimentos? Isso é meio que uma resposta pessoal de vocês. Então eu vou dizer como eu colocaria. A pesquisa pode promover a produção de plantas maiores e economicamente mais rentáveis, porque eu sabendo onde está o erro, posso tentar corrigir. E isso vai fazer com que eu tenha o quê? Plantas maiores, já que elas se desenvolvem bastante sem a presença dessa proteína. E isso vai ser o quê? Para mim, vai ser bem mais rentável. Eu vou ter um menor custo na produção para poder acabar com essas ervas daninhas. Então, eu economizo. E se eu economizo, eu acabo o quê? Lucrando. Isso é a resposta número 1. A e B. Aí, número 2. As imagens a seguir representam as etapas de um ciclo celular de uma célula diploide. Aí nós temos aí as etapas 1, 2, 3, 4, 5. E ele quer que a gente coloque na letra A, ele quer que a partir da interfase colocar as imagens na sequência correta. Então vamos lá, olhando isso aí. Qual desses é a interfase? Número 1, por que é a interfase? Nós temos ali o par de centríolos e temos o que? O nosso nucleolo com seu envoltório nuclear e a cromatina. Não temos aí nenhuma alteração nisso. É a nossa interfase inicial. Depois do 1, quem vai ser? Qual é a primeira etapa? Quando a gente fala na divisão celular.
Isso, no caso, a gente está estudando o quê? A mitose. Então, qual vai ser a primeira etapa para iniciar essa divisão? A de número 5, nós temos a prófase. Está acontecendo aí o fuso mitiótico, aí esse pontilhado entre o par de centríolos. E nós temos aí também os cromossomos sendo duplicados dentro dessa bolinha que vocês estão vendo. Olha. Os cromossomos estão sendo o quê? Duplicados. Então, a sequência 1V. Depois de V vai vir quem? A de número 2. Nós temos o que aí? A metáfase. A metáfase, o que é que está acontecendo? Ocorreu a desintegração do envoltório nuclear. Aí entre os pontilhados. Eita, meu pai. É porque sem internet aí não pode aumentar. Normal mesmo. Olha lá, ó, entre os pontilhados temos ali os cromossomos que saíram de dentro do envoltório nuclear. Então, 1V2. Depois do 2 vai vir quem? IV, número 4, a anáfase. Ocorreu o que aí? A separação das cromatídees irmãs. Percebam que estavam juntas e agora estão o quê? Separados. E por fim só sobrou quem? O 3, que é o quê? A telófase. A gente voltou a ter o quê? A nossa célula lá inicial. Porém, agora nós temos 2. Mas seguindo as mesmas configurações lá do número 1. Então, a ordem correta é o quê? 1, 5, 2, 4 e 3. Aí na letra B ele pede, determine a quantidade de cromossomos e a quantidade de moléculas de DNA encontrada nas células filhas. Bom, as células filhas vão apresentar quantos cromossomos? Ali, ó, é só a gente olhar, tem quantos em cada? 4. Que tem o quê? 2N, 2N vai valer a quanto? 4. Então, nós temos quantas moléculas de DNA? 4 moléculas de DNA também. 4 cromossomos, 4 moléculas de DNA. Questão de número 3. As imagens a seguir mostram a citocinese em 2 tipos de células. Aí ele quer saber qual dessa é celular e qual dessa é uma planta ou vegetal, digamos assim. É só a gente olhar na página anterior que tem explicando ali. Cada coisinha aí da mitose animal e a mitose vegetal. Então, a de número 1, se a gente olhar até na questão anterior, a gente já pode até tirar do que é esse número 1. O número 1 vai ser o quê? Animal. E a número 2, vegetal. Então, letra C. Vegetal, eu digo assim, planta. Então, a letra C. Aí podemos passar isso aqui, que são alguns gráficos que representam os cromossomos e a quantidade de DNA durante o processo de divisão. Durante a mitose, no caso. Se possível, vocês deem uma lida sobre isso aqui, olha. A mitose e o câncer. É muito importante porque sempre tem alguma questão que trate do câncer. Seja lá do que for, mas sempre tem alguma questão que trate do câncer. Às vezes até em português ou em alguma outra matéria, mas você tendo conhecimento sobre isso pode ajudar na hora de responder. Aí vamos aqui para a questão de número 4. Nós temos aí um gráfico, né, que demonstra a variação na quantidade de DNA no ciclo da vida de uma célula. Mas vamos ler a questão. A maioria das nossas células somáticas sofre mitose para a reparação de tecidos. No entanto, algumas exceções, como os neurônios e células musculares estriadas, que não realizam isso. Em condições normais, não sofrem esse processo, tá vendo? O gráfico a seguir mostra a variação na quantidade de DNA ao longo do ciclo da vida de uma célula que sofre mitose. Aí vejam, olha, ela começa com 2, aí vai aumentando para 4, permanece em 4, depois volta a ter 2.
Aí ele quer saber qual das fases representa o período S da interfase. Então, e qual representa a anáfase? Aí o que é que a gente precisa saber? O que é que acontece nesse período S? É o quê? A duplicação do quê? Das moléculas de DNA. Então, isso deve acontecer onde? No período B, porque, veja, é de quando ele sai para 2 e vai até 4. É onde está acontecendo o processo de duplicação. É o período que ocorre isso. Então, o período S da interfase é no tempo B, na fase B, no caso. E qual representa a anáfase? O que é que acontece na anáfase? Nós temos o quê? A separação dos centrômeros e das cromatídees irmãs. Aí vai ser em qual? É quando elas deixam de ter os... Oh, meu Deus do céu, como é o nome agora? Sai do 4, no caso. Olha lá, quantidade de DNA 4. E passa a ter 2, porque elas se dividem. É a separação dos centrômeros das cromatídees irmãs. Então, 2. A gente tem 4, né? Lá no período C, nós temos 4. Se isso se divide, nós passamos a ter 2. E esse processo ocorre em qual período? No D. Então, o da interfase no B e o da anáfase no D. B, ele duplica. D, ele se divide. O C seria qual período? O C seria a metáfase. É quando elas estão juntas, saíram lá da prófase, saíram do envoltório nuclear e eles estão juntos. Então, se perguntasse qual período é o C seria a metáfase. O A poderia ser a prófase e o E poderia ser a telófase, que é quando elas já se dividiram, já temos as cromatídees irmãs, elas voltam a ter 2 normalmente, os 2N. Certo? E agora, na letra B, ele quer que represente a variação na quantidade de DNA de um neurônio. E o que é que acontece? Na própria questão já diz que não é... Ali tem. No entanto, algumas exceções, como os neurônios e as células musculares estriadas em condições normais, não passam por esse processo. Então, as suas 2 moléculas de DNA permanecem constantes durante todo esse processo da divisão celular. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão pegar aí no número 2 e riscar essa linha pontilhada toda do número 2 em linha reta. Não vai fazer nenhum movimento. E só. E se vocês olharem até na página 21, tem lá, olha, mostrando na letra A, já quase na parte de baixo do livro, a quantidade de DNA 2N. E no B, ao longo, mostrando esse mesmo gráfico e explicando que é ao longo da vida de uma célula diploide que sofre mitose. Aí vamos aí para a questão número 5. Várias substâncias são utilizadas no tratamento dos tumores, na tentativa de frear a divisão celular. Por exemplo, podemos citar a cisplatina e a vinblastina. A cisplatina interage com o DNA e bloqueia a atuação do DNA polimerase. A vinblastina interfere com a dinâmica dos microtúbulos. Portanto, o que é que a cisplatina bloqueia? Eu marquei a letra D. O que é que ela faz? Ela bloqueia que ocorra a duplicação do DNA para que não haja o aparecimento de novos tumores. E a vinblastina, a separação das cromatídees irmãs, que seria a mesma coisa, dar origem a novos tumores. É a separação, eles tentam bloquear que haja essa separação, que haja duplicação, para que não
para que não dê origem a novos tumores, células cancerígenas, digamos assim. Então, a quinta letra D. Sexta questão. Considere uma célula somática humana e responda. Aí vem falando, quantos cromossomos e quantas moléculas de DNA são encontradas no período G1 da interfase? Quem é esse G1? É o quê? O recomeço da transcrição e tradução. E no B ele quer saber no G2. E o que é o G2? É o processo que antecede o que? A divisão celular. Então, para a letra A, se é no recomeço ali da transcrição da tradução, nós temos quantos cromossomos e quantas moléculas de DNA? 46. Isso a gente está considerando aí, né, uma coisa normal. A questão não botou nada que a pessoa fosse doente ou tivesse alguma questão, considerando uma pessoa sadia. Então, nós temos 46 cromossomos e 46 moléculas de DNA. E na letra B, que já é o período que antecede a divisão dessas células, nós temos quantos cromossomos? 46, mas quantas moléculas de DNA? 92, o dobro dos cromossomos. É antes da divisão. Depois que eles se dividirem, aí sim nós teremos 46 moléculas de DNA cada. Fácil essa questão, né? Aí vamos agora para a questão de número 7. Essa questão do número 7 é muito fácil. Ela diz assim, o gráfico a seguir representa o ciclo de vida de uma célula do fígado de rato. Aí nós temos aí o nome de cada período e quanto tempo leva para a realização desses períodos. Aí a questão pede, de acordo com esse gráfico, podemos afirmar que essa célula gasta mais e menos tempo, respectivamente com o quê? Onde é que ela gasta mais tempo? Aí 7 horas, 9 horas, 5 horas, 45, 6, 2 e 10 minutos. Então é no de 9 horas. 9 horas é o quê? O que é que acontece? É o S, o período S. O que é que acontece nesse período S? A duplicação do DNA. Então, ele gasta mais tempo na duplicação do DNA. E onde é que gasta menos tempo? Na anáfase. O que é que ocorre na anáfase? A separação do que? Das cromatídeos irmãs. Então, ele gasta mais tempo na duplicação do DNA e menos tempo na separação das cromatídeos irmãs. Qual é a opção que trata isso? A letra B, a duplicação do DNA e a separação das cromatídeos irmãs. Questão de número 8. No ciclo celular, a duplicação do DNA precede a mitose. O processo conhecido como duplicação semiconservativa permite que uma molécula de DNA seja utilizada como molde para a formação de duas novas moléculas, cada uma contendo um filamento original e um filamento recém-sintetizado. As células ainda contam com um mecanismo de revisão e reparo capaz de corrigir eventuais erros. Esse conjunto de eventos, previamente à mitose, favorece o quê? Eu marquei a letra E. Distribuição de uma cópia exata de cada cromossomo às células filhas. É uma preparação para essa divisão. Então, isso pode ajudar justamente para que não haja erro na hora dessa distribuição dos cromossomos. A intenção é justamente essa. Questão número 9. Quando uma célula somática humana sofre divisão celular, ela produz ao final o quê? A gente viu isso na questão lá, olha, passada. Sofreu a divisão. Antes de sofrer, aí nós temos aí quantas? Duas células idênticas e cada uma com quantos cromossomos? 46. Vimos isso na questão anterior. Anterior não, né? Questão número 6. Questão número 10. Essa imagem aí, ela mostra uma fase do ciclo celular. E que fase seria essa? Olhando assim, a gente pode dizer que é o que? Metáfase. Percebam aí, olha. Não temos envoltório nuclear. Não tem mais o núcleo, nem o citoplasma.
Temos aí os cromossomos unidos, duplicados e unidos. Então, em qual fase do ciclo celular essa célula se encontra? Na metáfase. Eles tentaram colocar um desenho diferente, acho que justamente para confundir. Mas dá para entender sim que isso aí é a metáfase. E o que é que ocorre após a metáfase? Quem é que vem depois da metáfase? A anáfase, né? Isso, vai acontecer justamente a separação desses centrômeros e das o quê? Cromatídeos irmãs. Esses tracinhos maiores aí que vocês estão vendo com essa bolinha vão se separar. É a separação das cromatídeos irmãs. Aí eu quero que vocês me enviem as respostas da questão de número 11, 12, 14 e 15. Que são questões fáceis e bem parecidas com outras que já fizemos nesse mesmo exercício. Então, vocês me enviam respostas dessas 4 questões. Aí nós vamos agora para a questão número 13. Um pesquisador, para analisar a divisão celular, colocou em lâminas de microscopia células da raiz de cebola e células de uma medula óssea de um rato. Das duas estruturas nas quais a mitose se encontra intensa, no caso. Como ocorreram erros na rotulagem dessas lâminas, o pesquisador precisou utilizar um microscópio para analisar quem era quem. Na lâmina 1, citocinese centrífuga. Lâmina 2, citocinese centrípeta. Qual das lâminas continham células da raiz da cebola? Bom, qual dessas duas a gente consegue dizer que tinha a da cebola? A lâmina 1. Lâmina 1, onde ocorreu a citocinese centrífuga. E vocês vão conseguir perceber porque aí respondendo os outros itens. Porque eu vou dar 2 conceitos a vocês e aí vocês vão conseguir entender. Na letra B diz assim: em qual das lâminas a mitose pode também ser classificada como astral? E o que é essa mitose quando classificada como astral? É quando os centríolos das células animais estão envolvidos por fibras do áster. Isso acontece nas células o quê? Animais. Então, se isso acontece nas células animais, então nós temos aí, olha, qual vai ser a lâmina que vai estar ele? A lâmina 2, que ocorre também o que? A citocinese centrípeta. Citocinese centrífuga para a parte vegetal, citocinese centrípeta para a parte animal. Então, onde ocorre essa mitose classificada como astral? Na lâmina 2, que é a mitose astral é para animais. E a mitose anastral, que não tem nessa questão, ela é o quê? É quando não encontramos tanto o centríolo quanto as ásteres nos vegetais. Então, astral, animal, anastral, vegetal. E letra C, em qual das lâminas o pesquisador poderia observar centríolos? Na lâmina 2, né? Que é a que tem o quê? As células animais. Nas células vegetais a gente não conseguiria encontrar isso. Então, letra A, lâmina 1. Letra B, lâmina 2. Letra C, lâmina 2. As questões 11, 12, 14 e 15, como eu disse, vocês vão me enviar. E por hoje a aula é só. E falta bem pouquinho para a gente acabar esse livro. Tá bom? Obrigado, boa tarde, boa semana.